Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e hoje vamos estudar sobre a terceira carta de Apocalipse, carta à igreja em Pérgamo. O texto bíblico diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ainda também tu tens que, da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Temos olhado essas cartas e sabemos da localização, onde está Pérgamo. Um mapa que nos ajuda é este mapa, e eu quero mostrar ele para você, porque eu julgo que seria importante olharmos esse mapa com cuidado. Estudamos Éfeso, é a principal cidade na Ásia Menor, onde Paulo plantou a igreja aos Efésios. Quando passou lá, escreveu a carta aos Efésios, e isso está registrado em Atos 19. Ele ficou ali por 2 anos fazendo discípulos. Estudamos sobre Esmirna, e agora uma igreja pobre, mas Jesus falou que ela era rica, e agora vamos estudar Pérgamo, uma cidade que tinha como centro religioso de grande idolatria, e ali havia muita perseguição aos crentes naquela região. Não há qualquer informação específica sobre o fundador dessa igreja, a igreja de Pérgamo. A igreja em Pérgamo foi provavelmente fundada por algum dos irmãos que foram alcançados na Ásia Menor, possivelmente na terceira viagem missionária de Paulo, por onde ele passou naquela região, e Atos 19:10 diz que Paulo evangelizou toda aquela região, a região da Ásia Menor. Então, nós podemos observar que alguém daquela área ali foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, chegou até a cidade de Pérgamo, e o evangelho ali chegou. O centro mais poderoso da idolatria estava ali na cidade de Pérgamo. Havia templos importantes naquela cidade. Como que Cristo é identificado? Jesus se identifica como já havia se identificado em Apocalipse 1:16, aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Provavelmente Jesus está se identificando assim porque havia lá o procônsul romano que governava a província de Pérgamo, e ele era um homem muito hostil, e alguns cristãos, por causa da perseguição, eles foram mortos à espada. Então Jesus está mostrando que ele é maior, ele é superior. Quando a gente olha Apocalipse 19:21, nós podemos observar Jesus, mais uma vez, usando a expressão, João usando a expressão espada de 2 gumes, que está envolvendo o Armagedon, a grande final batalha que acontecerá quando Jesus virá para proteger Israel. E assim diz o texto, 19:21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, Jesus, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, a palavra espada na Bíblia, ela aparece muitas vezes. Eu, fazendo uma pesquisa, descobri que há vários salmos que usam a palavra espada. Nós vamos ver o Salmo 149 hoje. A espada, ela também aparece no texto de Hebreus 4:12. É um texto que eu gosto muito, porque a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela é afiada, né? Corta dos 2 lados, e ela é poderosa, e ela penetra até a divisão da alma, juntos espíritos, e ela é poderosa para discernir pensamentos e propósitos do coração. Mas a palavra espada também aparece na armadura de Deus, que Paulo recomenda que todo cristão que está na batalha espiritual precisa se revestir de toda a armadura de Deus.
Efésios 6,17, lá a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Sem ela não venceremos na batalha espiritual. Toda a armadura, mas a espada... E aí, algo interessante sobre a espada, né? A espada é a única arma que ataca e defende. Isso é importante quando a gente estuda sobre a armadura de Deus, batalha espiritual, em Efésios, capítulo 6. No capítulo Salmo 149, nós vamos encontrar uma referência a Jesus e essa espada de 2 gumes. Olha o que diz, Salmo 149, versículo 6, leia comigo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de 2 gumes. Então eu preciso, na batalha espiritual, eu preciso louvar a Deus, há poder no louvor, louvor liberta, mas eu preciso da palavra de Deus nas mãos, é a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Eu preciso dela para me defender e para atacar e me defender quando estiver atravessando por batalhas. E aquela igreja precisava da espada de 2 gumes para pelejar, precisava do próprio Senhor para ajudá-los. Lembrando que a espada é de 2 gumes, então ela corta primeiro em mim e depois ela vai cortar também em você. A mensagem que tem poder é essa que transforma o pregador e ele, então, usado por Deus, vai ser usado para transformar a vida daqueles que o ouvem. Algo interessante sobre a localização. A localização da cidade de Esmina, como nós já vimos no mapa, mostra que ali havia um centro religioso muito grande. Haviam vários templos. O principal templo era o templo a Zeus. Os historiadores dizem que antes de entrar na cidade de Esmina, no monte bem alto, 200, 250 metros de altura mais ou menos, estava um pujante templo chamado Templo de Adoração a Zeus, um dos deuses que era adorado. Mas também havia ali o culto ao imperador, o culto a Roma. Havia ali outros deuses que haviam templos para adoração a eles. E o grande estilo de vida na idolatria de Pérgamo era a frase César é Senhor, e os cristãos foram perseguidos porque eles não publicavam isso, eles não criam César como Senhor, e eles diziam no seu testemunho, Cristo é Senhor, Jesus é Senhor. Por causa disso, muitos deles foram mortos ao fio da espada. Uma outra coisa interessante, como centro religioso que era Pérgamo, Pérgamo não é a principal cidade, Éfeso é a principal cidade, mas se tratando de centro religioso, Pérgamo se tornou o centro religioso mais importante de toda a Ásia Menor. Ali havia um templo a Roma, havia um templo também dedicado a César Augusto, que era o imperador. Esse templo foi construído em 29 a.C., ok? Provavelmente esta é a razão porque no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 13, o escritor João vai escrever dizendo que ali era onde habitava o trono de Satanás. Havia muita idolatria. O trono de Satanás aí pode ser uma referência a Roma e a César, porque César se auto-intitulava Deus, então ele queria ser adorado, por isso ali habitava o trono de Satanás. Era uma opressão, uma batalha espiritual muito grande que aqueles irmãos enfrentavam. Outros deuses se destacam, outros deuses gregos se destacam na cidade de Pérgamo. Havia ali templo para um deus chamado Asclépio, deus da cura, cujo símbolo era uma serpente. É daí que vem o símbolo da medicina, que mundialmente é conhecido, uma serpente enrolada numa haste. Esse deus, cria-se que esse deus, ele era um deus que podia curar enfermidades. No processo da cura, nesse templo havia serpentes não venenosas que andavam sobre os corpos das pessoas e elas criam que quando isso acontecia, eles poderiam ser curados. Isso trazia muita gente para Pérgamo e esse templo é um outro templo muito importante. Ele era ordenado pelos sacerdotes médicos naquela cidade. Quando a gente olha para Pérgamo, Aretas diz que, assim que define, né, a cidade de Pérgamo, ela era dada à idolatria mais do que toda a Ásia. Então havia lá templo a Zeus, que era o mais suntuoso, havia templo a Dionísio, Asclépio,
a Atenas e também o templo ao imperador romano, que é chamado César Augusto. Eles se intitulavam deuses e assim recebiam adoração. Eu olho para o contexto de Pérgamo e olho para o contexto do Brasil e a gente percebe a mesma situação, é muito idêntica. Todo cristão que professa a fé em Cristo, não é idólatra e que quer viver fielmente a Cristo, há de padecer perseguição, diz a palavra, Paulo escrevendo a Timóteo. Então, não fique preocupado se alguém lhe perseguir por causa de você não se tornar idólatra, porque você rejeita a idolatria. Nós também devemos fazer isso para que possamos ficar firmes. Em Pérgamo, os crentes eram duramente perseguidos. Há um contexto de perseguição porque os cristãos se negavam aí aos festivais religiosos que corriqueiramente acontecia na cidade de Pérgamo. E a sociedade e a economia toda girava em torno dessa idolatria. Era uma cidade que afluía muitas pessoas para lá por causa dos templos religiosos, todo o contexto religioso e a idolatria, e muitos iam para ali. Então, praticamente a economia vivia da idolatria. E os cristãos rejeitavam essa ideia e por isso eram perseguidos e alguns passavam até necessidade. Toda carta em Apocalipse tem um elogio, e o elogio a essa igreja está no versículo 13. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Jesus conhece as minhas necessidades, Jesus conhece a nossa história, Jesus conhece tudo, Jesus sabe quando erramos, Jesus sabe quando acertamos, nada podemos esconder dele. Então, há um elogio aqui porque Jesus está vendo a perseverança. Jesus vai dizer que mesmo debaixo dessa perseguição toda, eles permaneceram fiéis. Olha o que diz versículo 13. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Então eles continuaram fiéis ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. Não negaste a fé, continuaram fiéis, ainda em dias de Antipas, minha testemunha fiel. Vamos falar de Antipas daqui a pouco, que foi morto, e a tradição diz que ele foi morto de uma maneira muito terrível, porque ele não negou a fé em Cristo. Quando a Bíblia diz que ali está o trono de Satanás, provavelmente isso é uma referência ao culto ao imperador que ali era feito naquela cidade. Mesmo assim, aqueles cristãos se declararam fiéis ao Senhor e não a César. Jesus é Senhor, eles diziam. A idolatria na cidade dizia César é Senhor, porque César queria ser adorado. Isso gerou muita perseguição. Antipas é citado aí no versículo 13. Eu tenho duas perguntas que me vêm à mente quando eu penso na perseguição, na cidade de Pérgamo, todo esse centro de idolatria, e eu fico pensando, se nós morássemos na cidade de Pérgamo, seríamos perseguidos? Se você for fiel ao Senhor, você vai ser perseguido, não tenha dúvida disso. Mas eu pergunto, será que você, morando em Pérgamo, seria perseguido por ser um discípulo fiel, ou você não seria perseguido por ser um discípulo infiel? Pense nisso. Segunda pergunta, como Jesus se referiria a nós se nós morássemos na cidade de Pérgamo? Essa igreja recebeu elogio, permaneceu fiel. Antipas morreu porque era fiel ao Senhor. Como eu e você iríamos nos comportar? É uma pergunta para nós. Porque todas as cartas do Apocalipse diz respeito a mim e a você como igreja hoje. Essas cartas não foram escritas lá no passado por João e esquecidas. Não, ela tem uma aplicação hermenêutica, ela tem uma aplicação histórica, tem uma aplicação espiritual para confrontar a minha vida e a sua. Deus pode fazer dessa forma porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Hebreus 4,12 nos afirma isso. A tradição diz que Antipas foi queimado vivo dentro de um touro de metal. Ou ele negaria Cristo, ou ele declarava César é Senhor, ou ele morreria. E ele permaneceu fiel, e a história diz que ele foi incendiado vivo dentro de um touro de metal, provavelmente dentro do próprio templo de adoração a César e a Roma. Há duas repreensões nesta carta, mas também há duas promessas, e isso é bem interessante a gente observar. E as duas repreensões estão no versículo 14 e 15. A primeira repreensão é que a igreja de Pérgamo tolerava alguns que seguiam a doutrina de Balaão. 2 de Pedro 2,15 vai citar o mesmo contexto, a doutrina de Balaão, aqueles que se opuseram a Deus e estavam infiltrados dentro da igreja. Então havia gente
que era infiltrada dentro da igreja de Pérgamo, tentando seduzir e tirar alguns irmãos da fidelidade ao Senhor, contaminando assim o corpo. Não é diferente hoje. Nós temos pessoas dentro da igreja que não eram dos nossos, por isso não ficaram. Então, observe bem com quem você anda, o quem você ouve, com quem você caminha, porque alguns podem estar infiltrados, trazendo doutrinas estranhas. O que eles faziam? Por causa do centro da idolatria em Pérgamo, ali havia comida sacrificada a ídolos, e uma das maneiras do culto ali era através da prostituição. E aí Jesus está condenando a doutrina de Balaão, porque a doutrina de Balaão está associada ao sacrifício, a comidas sacrificadas a ídolos e a prostituição. Se você for lá em Números 25, você vai ver o contexto de Balaão instruindo Balaque para seduzir o povo de Israel. E por causa da idolatria, o povo chegou a comer comida sacrificada a ídolos, a Baal, e também a prostituir-se, porque o culto a Baal era através da prostituição. Balaão aconselhou Balaque a seduzir Israel, cometendo idolatria e também fornicação. Vamos ler o texto? Pérgamo estava vivendo a mesma situação. Pérgamo estava vivendo a mesma pressão, e ali estavam os que ensinavam doutrinas estranhas, doutrinas de Balaão. Vários textos na Bíblia vão comentar sobre esse aspecto. Eu quero ler com você Números 25. O povo de Israel abandonando a Deus, seduzido pelas palavras de Balaão, que se vendeu. Balaão se vendeu porque ele era cobiçoso, ele cobiçava os bens, e a oferta foi grande, ele não resistiu, e ele cedeu, ele se tornou um profeta cobiçoso, e por causa da sua ganância, levou Israel a se perder e a idolatria. Olha o que diz o texto. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará. E aí você pode continuar lendo. Eu vou pular para o versículo 11. Diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que o meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus decretou que todos que se prostituíram, todos que adoraram a Baal, todos que se prostituíram com as prostitutas moabitas, fossem extirpados do povo de Israel, e aí só assim a paz voltou para o povo de Israel. No seio da igreja, o seu pecado, o meu pecado, pode trazer contaminação. O meu pecado não me prejudica apenas se eu estou no corpo, se eu sou membro de uma igreja. O meu pecado pode afetar toda a comunidade na qual eu estou. A bênção de Deus pode ser retida na minha casa, na minha vida, na minha igreja, por causa dos meus pecados. Esta carta tem essa advertência: cuidado, veja bem por onde anda, com quem anda, o que praticas, porque a sua contaminação, o seu pecado, contamina você, mas pode contaminar também o corpo, contaminar toda a sua família. Lembra de Acã, que roubou e guardou escondido o que era do Senhor? Ele trouxe condenação para toda a sua casa. Muito cuidado com isso. Não brinque com o pecado, não brinque, não flerte com o pecado. Isso pode ser muito grave. As consequências podem ser muito graves para você, para sua casa e para sua igreja. Às vezes até para o país inteiro no qual a gente habita. A história está marcada por isso. A fornicação e a idolatria que vimos lá em Balaão, trazendo contaminação para o povo de Israel, estava acontecendo em Pérgamo. Por isso, Jesus está repreendendo, exortando eles para não tolerarem mais aqueles que criam e ensinavam doutrinas de Balaão. A segunda repreensão está com relação aos nicolaítas. Lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, nós vimos
que Jesus elogiou a igreja de Éfeso, porque eles não eram a favor das ideias e das doutrinas que eram pregadas dos nicolaítas. Eles eram contra. Jesus também se coloca contra. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas são aquelas pessoas que traziam a imoralidade para dentro da igreja. Toda vez que a Bíblia fala dos nicolaítas, está falando de pecados de imoralidade sexual. E Deus está condenando. Havia alguns irmãos misturados no meio da igreja de Pérgamo, também sendo seduzido pela doutrina dos nicolaítas. Cuidado, querido, nós podemos ser contaminados com a falta da sã doutrina, pode trazer contaminação ao seio da igreja. Pérgamo estava cometendo o mesmo pecado que Tiatira também cometia. Olhe bem, lá em Éfeso, a gente vê Jesus elogiando a igreja de Éfeso porque combatia essa doutrina. Aqui em Pérgamo há uma certa frouxidão para que entrasse a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, mas Tiatira. Então você percebe que como que a idolatria se espalhou. Semana que vem vamos estudar sobre Tiatira. Olha o que a repreensão de Jesus vai fazer sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É interessante que a idolatria geralmente está associada a um outro pecado, que é o pecado da prostituição. Toda vez que nós abandonamos a Deus, nós estamos nos prostituindo, adulterando espiritualmente contra Deus. E Deus abomina esse tipo de pecado. Por isso nós precisamos ficar atentos e vigiar. Jezabel aqui é comentada por causa do contexto de Tiatira, que nós vamos estudar semana que vem. Essa é a repreensão que Jesus faz à igreja de Tiatira. Paulo vai usar a mesma régua de medir quando ele vai falar à igreja de Corinto. Também havia idolatria, também havia pecados de imoralidade, havia pecados de incesto, havia pecados de comida sacrificada a ídolos, e Paulo está orientando e repreendendo os irmãos a que não pratiquem esses pecados, porque Deus abomina esse tipo de pecado. Vamos olhar os textos? 1 Coríntios 8:1 e depois 1 Coríntios 5:1. Os dois pecados serão mencionados aqui na carta de Paulo aos Coríntios. 8:1 de 1 Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ok. Paulo está dizendo, não há o que dizer mais. Há uma consciência plena e clara que comida sacrificada a ídolos não devem ser tomada por nós. Fujam desse tipo de culto, desse tipo de contaminação de comida sacrificada a ídolos. Agora olha o que diz 5:1 de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, a fornicação. Aqui o caso era de fornicação. Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Qual é o contexto de 1 Coríntios 5:1? Um homem casado com uma mulher que não era mãe do seu filho, então possivelmente uma segunda esposa, é bem provável isso. Esse jovem, ia se prostituir fornicando, tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. E isso estava sendo tolerado na igreja de Corinto. Isso é grave. Irmãos, isso é grave. Hoje nós estamos vendo uma frouxidão moral na igreja brasileira por causa da falta da sã doutrina. Pastores que confrontem a verdade do evangelho à luz da Bíblia. Não negocie o princípio bíblico. Seja fiel à sã doutrina. Pregue a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Alguns vão ouvir e alguns vão ser salvos. Alguns serão libertos. Outros, infelizmente, não vão dar ouvidos à palavra. E é isso que está escrito. Não tenha medo de pregar, querido. Tenha autoridade e pregue com poder o que Deus nos ensina na sua palavra. A exortação à igreja aparece no versículo 16. Vamos ler? 2:16 de Apocalipse. Portanto, arrepende-te. Arrependimento, a primeira palavra do evangelho. Arrepende, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É interessante a sacada que Jesus tem, né? Ele vai falar da espada contra os inimigos. Ele diz que ele tem a espada aguda de 2 gumes.
contra os inimigos de Israel, contra os inimigos do seu povo, mas aqui ele está dizendo que vai usar a mesma espada contra aqueles que não obedecem. A exortação a repreensão é para aqueles que estão fora da obediência. Então, se você está sendo exortado, é porque Deus te ama. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Deus castiga e corrige aquele que ama. Então, não tenha mimimi quando você for exortado. Dá glória a Deus, agradeça porque alguém está te exortando, está te trazendo de volta para o caminho da sensatez. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou corrigir. Arrepende-se e volte para Deus. Essa expressão é uma expressão muito bonita, porque não é apenas uma acusação, é um convite ao mesmo tempo gracioso. Arrepende-se, volte para Deus, volte à sensatez e deixe a idolatria, deixe as comidas sacrificadas a ídolos, deixe os pecados de imoralidade sexual e vocês serão novamente abençoados por Deus. Há duas promessas, foram duas repreensões, então duas promessas. Isso é muito interessante nesta carta. Jesus vai tomar emprestado do Antigo Testamento o maná, que é a comida que foi servida ao povo no deserto, e vai tomar a pedra branca, que era um costume usado pelos juízes na hora de julgar ou absolver ou condenar alguém. E Jesus vai pegar essas duas palavras, esses dois símbolos, para poder dizer que há duas promessas para aqueles que vencerem. Ao vencedor, ele disse, vou dar do maná escondido. Isso está lá no versículo 17. O que é o maná escondido? O maná é claramente um contraste entre as comidas sacrificadas a ídolos e o que Jesus tem para dar. O que o mundo oferece parece banquete, mas é comida estragada. O que Jesus tem para te dar é maná espiritual, que vai te levar para a vida eterna. Jesus falou que aquele que tem fome, vem a mim e coma. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele é o próprio maná espiritual. Então troque a idolatria, troque a comida sacrificada a ídolos pelo maná espiritual que é o próprio Jesus. Isso é maravilhoso de compreendermos. Jesus nos ensina isso. E a pedra branca, que os juízes votavam com a pedra branca para absolver alguém, com a pedra preta para condenar alguém. Então, vários juízes juntos. Então, se tivesse 3 pedras brancas e uma preta, essa pessoa era absolvida. Se no saquinho tivesse 3 pedras brancas e 4 pedras pretas, essa pessoa estaria sendo condenada. E o branco aqui simboliza a pureza, a santificação, mas o branco também significa que, a pedra branca significa que em Cristo nós fomos justificados, perdoados, absolvidos. Hoje a vida eterna está disponível para você. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta palavra fica para mim e para você. Estas cartas não foram escritas por acaso, elas não caducaram, elas não estão aqui apenas para contar história, elas estão aqui para apontar o perigo, as exortações, as promessas para mim e para você, se permanecermos fiéis. Lembre-se que a promessa é para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas, essa frase vai aparecer. Ao vencedor, dar-lhe-ei. Ao vencedor. O vencedor é aquele que permanece fiel, confiante no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias que muitas das vezes são adversas. Nós caminhamos na contramão, nós caminhamos para a santidade. Quem caminha na santidade, caminha no caminho apertado, estreito, e nós sabemos aonde vai dar. Por isso, fique firme, não abandone sua fé. Se você, por acaso, está fora do caminho de Jesus, volte rapidamente, porque hoje é o dia, esta é a hora. Deus abençoe sua vida e na próxima semana nós vamos estar estudando sobre a carta à igreja em Tiatira. Fique comigo, vem para o canal, se inscreva, acione o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Deus te guarde, Deus te abençoe. Forte abraço.